Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o King, e espero que gostem deste vídeo. A história começa com o fato de que a mais antiga e misteriosa família de alquimistas era chamada de Percelodes. Alquimistas loucos realizaram desastres bioquímicos horríveis no continente. Eles queriam conhecer as leis do mundo e encontrar uma maneira de se tornarem deuses. Alquimistas espalharam várias drogas perigosas nas pessoas e moradores inocentes foram envenenados e morreram. Um monstro enorme estava voando sobre a cidade. Ele balançou sua pata predatória para agarrar o homem. Um mosquito verde maligno voou e cravou sua picada na cabeça do homem. Há 300 anos, essa família entrou em declínio por razões desconhecidas. Esopo Percelodes era o único descendente de sua família e o maior alquimista. Ele queria criar uma arma bioquímica e restaurar a glória da família. A arma bioquímica mais poderosa era chamada de Último Desastre. Esopo levou 400 dias para criá-la. O prota disse ao seu colega rato para começar a criar. Ele exigiu que um assistente monitorasse-o. O roedor se virou e gritou para o homem não chamá-lo de rato. O assistente de Esopo se chamava Queijo e era um rato cinza modificado. O Queijo contou ao seu dono detalhes sobre o meio nutriente. Ele olhou atentamente para as leituras do dispositivo. O dono ordenou que o roedor adicionasse enxofre preto ao tanque. Era necessário remover o excesso de impurezas e bactérias de peixe do corpo experimental. Esopo exigiu que Queijo adicionasse mercúrio branco pesado ao tanque. Isso era necessário para estabilizar a consciência do sujeito. O sujeito disse ao roedor para adicionar sal amarelo ao tanque para mudar a alma do sujeito do teste. Esopo apontou a mão para o lado. Ele exigiu que seu subordinado esvaziasse o líquido residual do tanque. Em seguida, você precisa reduzir a pressão e se preparar para abrir o recipiente. O Queijo moveu a alavanca na máquina. Ele gritou que a válvula de segurança estava fechada e o tanque estava aberto. As portas do tanque começaram a abrir. O sujeito e o roedor observaram cuidadosamente. O prota disse alegremente que finalmente havia completado sua maior obra, um experimento bioquímico alquímico. Esopo olhou para o desenho. Havia um diagrama da forma do último desastre. O prota gritou com uma voz raivosa que usaria sua forma aterrorizante para conquistar o mundo inteiro. A garota experimental saiu da cápsula. Ela colocou o pé no chão. O cara olhou mais de perto e percebeu que a garota tinha uma figura muito curvilínea. A paciente tinha longos cabelos loiros. Ela manteve os olhos fechados. Esopo ficou muito desagradavelmente surpreso. Ele não entendeu o que viu na sua frente. Depois de se acalmar um pouco, o sujeito disse que queria dar uma olhada mais de perto na estranha. O Queijo disse ao dono que o contato próximo com sujeitos experimentais não obedece às regras de proteção bioquímica. O prota gritou com raiva para seu assistente. Para não dizer nada estúpido. Ele deu um passo à frente. Esopo olhou para a garota desconhecida com grande atenção e interesse. Ela ficou em silêncio na frente dele. O prota olhou para a paciente. Ele decidiu que o corpo da mulher lá fora poderia ser apenas um disfarce para o último desastre. O cara olhou para a garota e pensou que ela tinha sacos de energia em vez de seios. O prota olhou para a estranha. Ele estava especialmente interessado em suas bolas. Esopo estendeu o dedo para a garota e decidiu examiná-la cuidadosamente. O prota fechou os olhos. Ele sentiu que a bola da garota na frente dele era macia. Esopo gritou com uma voz raivosa que esta era uma pessoa comum na frente dele. O cara olhou mais de perto e percebeu que a garota não tinha a mão esquerda do anjo da poeira sobre ela. O prota olhou nos olhos da garota. Ele estava insatisfeito porque não viu o olho da tristeza transplantado da rainha Esmeralda na frente dele. O cara ouviu a paciente. Ele não ouviu o coração de metal com uma máquina de movimento perpétuo. O roedor olhou mais de perto e percebeu como, de repente, a garota voltou a si. O Queijo gritou assustado para seu dono ter cuidado. O prota não entendeu sobre o que o assistente queria avisá-lo. A estranha, de repente, correu para o prota e quis mordê-lo no pescoço. O Queijo ficou muito assustado. O Queijo decidiu que seu dono estava morto. Ele disse em uma voz chorosa que continuaria o trabalho da família Percelodes. O prota acordou. Ele gritou com raiva para o assistente que colocaria ovos de besouro em seu estoque de queijo. O Queijo ficou muito bravo e surpreso. Ele gritou de medo, que tudo isso é muito cruel. Uma ampola com uma amostra experimental quebrou ao lado do prota. Era o sangue de uma lesma de fogo mutante. A estranha estava sentada em cima do cara. O prota disse que não havia como ele morrer por causa de seu próprio experimento. O homem disse ao seu assistente que pediu que ele adicionasse seu extrato de alma líquida incorporada ao meio nutriente. Portanto, sua alma pessoal é semelhante à da garota, e ela não pode machucá-lo.
Ele não se lembra de ter adicionado extrato líquido de alma ao tanque. Esopo gritou para o roedor não beber mais. Ele lhe deu uma ampola para que ele pudesse adicioná-la à solução original. O queijo abriu a ampola com grande atenção. Ele sentiu que tinha um cheiro agradável. O roedor decidiu adicionar o conteúdo do tubo de ensaio ao seu vinho para torná-lo mais saboroso. Queijo cobriu os olhos com as patas de medo. Ele pensou que seu mestre tinha acabado. Esopo, com raiva, disse à garota para sair de cima dele e se comportar. A estranha abriu os olhos e olhou silenciosamente para o rapaz com interesse. A garota aproximou o rosto da cabeça do rapaz. Esopo perguntou a ela com medo. O que ela estava fazendo? A estranha gentilmente tocou a língua no rosto do protagonista surpreso. Esopo se sentiu muito envergonhado e corou. A garota olhou para ele silenciosamente. A estranha mais uma vez tocou a língua no rosto do rapaz surpreso. O prota se sentiu muito constrangido. Ele estendeu a mão para a estranha. O rapaz pulou de pé. Ele gritou que tinha sido exposto ao nível 3. Ele exigiu que o assistente lhe trouxesse spray desinfetante. O prota estendeu a mão e apertou o botão verde no controle remoto. A estranha ficou assustada. Ela acabou dentro de uma cápsula de vidro. A cápsula estava bem fechada. A garota estava trancada. O sujeito estava dentro de uma parede de ondas de alta frequência. O prota ficou assustado e borrifou o agente de limpeza em si mesmo de uma garrafa. O cara pensou sobre isso. Ele se lembrou da garota que apareceu como resultado do experimento. O prota vasculhou assustado uma caixa de metal. O roedor perguntou ao dono o que ele estava procurando. Esopo gritou o que encontrou. Ele olhou para os documentos sobre o protótipo experimental. Havia uma fotografia de uma garota nele. O cara estudou cuidadosamente a foto da garota. Ele leu que era um protótipo experimental sob um número separado. Queijo gritou com excitação que na frente deles estava a mesma garota que eles salvaram 1 ano atrás da morte sem um braço e uma perna. O roedor disse que a garota número 2252 tinha cabelo roxo. Agora ela é loira. O prota continuou a estudar os documentos. Ele disse que o caráter do sujeito também havia mudado. Havia muitas pessoas e monstros diferentes dentro da cidade de Gordon no banco da Rainha Branca. Os clientes do banco não perceberam que uma bomba estava escondida dentro da ventilação. O cronômetro da bomba estava acabando. As pessoas não esperavam que houvesse uma explosão agora. Uma fumaça muito turva e tóxica apareceu ao redor da bomba química. O prota, junto com seu assistente, estava no banheiro masculino do banco. Esopo e o queijo estavam juntos no banheiro perto das pias. O roedor disse alegremente ao seu mestre que o veneno da aranha-dragão já deveria ter funcionado. O prota enfiou a mão na bolsa para pegar a máscara. O roedor tirou a arma da bolsa. O sujeito e seu assistente correram para as dependências do banco. As pessoas nas dependências do banco estavam inconscientes. Havia uma fumaça muito escura ao redor delas. Um guarda furioso correu do lado. Ele gritou para o cara que ele ousou roubar o banco da Rainha Branca. Esopo calmamente respondeu que não se importava. Ele atacou o guarda com um líquido verde. Por causa do produto químico verde, o guarda se transformou em um pequeno e inofensivo mutante verde. O prota olhou com raiva para o guarda mutante e disse que ele parecia muito mais legal. A mulher e a criança disseram ao roedor para pegar o que quisesse e não matá-los. O queijo abruptamente arrancou o doce das mãos do menino. A criança ficou muito assustada. Queijo estava segurando um doce nas mãos e gritou que continha seu sabor favorito de leite com morango. O roedor correu para as portas e as fechou. Ele colocou uma placa dizendo que estava temporariamente fechado. Queijo começou a atirar metal derretido na caixa registradora com sua arma. O prota estava segurando um sensor eletrônico nas mãos. Ele estava perto da porta do cofre. Houve uma explosão muito forte. Tudo se espalhou para os lados. O prota se escondeu na lateral. O cara e seu roedor ficaram parados e olharam dentro do cofre. Notas de dinheiro voavam ao redor deles. O prota alegremente bateu as mãos com seu assistente. Ele disse que foi um ótimo trabalho. O cara e o roedor caminharam pela rua à noite e ouviram música. Queijo caminhou com o prota e segurou um gravador em suas mãos. Suas bolsas estavam cheias de dinheiro. Esopo gritou alegremente que o roubo foi perfeito demais. O assistente sugeriu que o dono fosse ao bar Leão Negro e comemorasse lá a noite toda. O dono disse severamente ao subordinado que dessa vez eles gastariam o dinheiro em um projeto chamado Último Desastre. O prota disse com interesse ao seu companheiro que se eles pudessem criar o último desastre, então a cidade de Gordon se tornaria seu parque infantil. Então eles revelariam sua identidade e seriam capazes de glorificar a família Percelodes em todo o mundo. O prota disse ao roedor
que quando chegasse a hora, ele seria capaz de fazer o que quisesse. Keijo disse com raiva ao seu companheiro que eles seriam servidos pelo prefeito e pelos heróis da cidade. O prota e seu assistente riram maldosamente. Ele disse a ele que estavam pensando na mesma coisa. Neste momento, no silêncio da cidade, um tiro soou e uma bala voou pela rua. O sujeito, junto com o criado, caiu no chão com medo. O roedor gritou que eles já poderiam ter sido seguidos do departamento de segurança. Esopo respondeu que o tiro foi feito de algum tipo de revólver de grande calibre. O estranho, em algum lugar próximo, disparou outro tiro de sua enorme pistola. O diretor do departamento de vigilância do escritório chamado Humelk apareceu. Ele estava de terno, chapéu e cachimbo. Humelk caminhou pelo beco. A estranha ferida estava deitada perto da parede. Havia vestígios de sangue ao lado dela. O roedor disse desagradavelmente que o diretor estava perseguindo uma garota sem um braço e uma perna. Isso significa que ele não os leva a sério. O prota disse ao seu companheiro que eles precisavam ouvir o que o homem e a garota iriam falar. O diretor disse à garota para lhe dizer onde a lista de assassinatos de cães da morte estava escondida. Ele prometeu a ela que ela morreria rapidamente. A estranha ficou em silêncio. Ela olhou para o homem com raiva e ódio. Humelk lembrou a si mesmo que cada membro do esquadrão de cães da morte teve suas cordas vocais removidas. Eles só podem se comunicar usando linguagem de sinais. A garota estendeu a mão para si mesma. Ela queria pegar uma arma. Humelk atirou na mão da garota com uma pistola e a perfurou. O diretor estava segurando uma arma em suas mãos. Ele olhou para a garota com raiva e disse que ela ainda estava tentando resistir. O homem olhou para o lado e notou que um urso de brinquedo estava ali. Ele perguntou a ela sobre a lista. O diretor olhou para o brinquedo e disse à garota que a lista poderia estar escondida neste ursinho de pelúcia. A estranha estendeu bruscamente a mão para a frente e tentou agarrar o homem pelas roupas. A garota olhou com raiva para o diretor e tentou gritar algo para ele. Humelk balançou sua arma e atingiu a garota na cabeça com toda a sua força com a pistola. O homem colocou o pé na cabeça da garota. Ele disse com raiva à estranha que o pequeno filhote de urso era muito importante para ela. Humelk gritou para a garota que ele devolveria o ursinho de pelúcia para ela. Ela estava deitada no chão. Um homem disparou uma arma contra um ursinho de pelúcia. Ele se despedaçou. O tiro ecoou por todo o beco escuro. Não havia ninguém por perto. Humelk disse à garota que mesmo que ele não recebesse a lista, ele levaria o corpo dela. Ele ainda receberia uma recompensa dos lordes. O prota se aproximou do lado. Ele disse ao homem que ele se mostrou muito ganancioso por dinheiro. Humelk apontou sua mão com a pistola para o lado e perguntou quem estava lá. O prota ao mesmo tempo olhou para o homem e disse que ele era o maior alquimista deste século. Após uma breve pausa, o sujeito disse com uma voz raivosa que seu nome era Barão Esopo. Keijo correu para o lado e tossiu alto. O prota apresentou seu assistente e o chamou de Médico Rato Louco. Keijo levantou o dedo e disse que era cúmplice do crime. Ele exigiu ser chamado de Misterioso Doutor Rato Louco. O prota notou que seu subordinado já tem a palavra louco em seu nome. O roedor respondeu insatisfeito ao homem que a combinação de duas palavras louco o torna mais legal. Humelk disse que não tem tempo para brincar com crianças. Ele gritou que o cara com o roedor estava interferindo em seu trabalho. O prota disse ao seu companheiro que o velho o subestimou. O subordinado convidou o cara a mostrar ao homem do que eles eram capazes. Esopo e o roedor jogaram de lado os sacos de dinheiro e dirigiram até o homem. Humelk empurrou o corpo da garota para longe dele. Humelk olhou para a frente com espanto e notou 2 grandes sacos de dinheiro. O homem disse com raiva ao sujeito e seus subordinados que hoje eles roubaram o banco da Rainha Branca. O prota, junto com seu companheiro, viraram suas cabeças para os lados em surpresa e insatisfação. O homem disse pensativamente que exibir seu comportamento criminoso era indicativo de criminosos novatos de baixo nível. Humelk apontou a arma para o sujeito e seu companheiro. Ele deu a eles 3 segundos para fugir. O prota disse com raiva que sempre quis aproveitar o tiro elegante do primeiro atirador da cidade de Gordon. O homem colocou o dedo no gatilho. Ele disse ao companheiro que hoje ele realizaria seu desejo. Humelk ficou desagradavelmente surpreso. Ele não entendeu por que o gatilho não se moveu. O braço do homem cedeu. Ele percebeu que a arma de repente ficou mais pesada. O diretor caiu de joelhos. Ele não conseguia mais ficar de pé. Humelk olhou com muito cuidado dentro de uma bolsa. Ele notou uma ampola verde ali. Esopo explicou ao homem que dentro da bolsa havia um gás venenoso que afeta o sistema nervoso e os músculos. Humelk perguntou com raiva aos seus companheiros: eles realmente querem salvar essa garota?
Esopo disse com raiva ao homem que eles nunca fariam coisas como salvar pessoas. O prota apontou a arma para o homem e atirou um líquido verde nele. Após o tiro, o diretor se transformou em um pequeno e inofensivo mutante verde. O roedor olhou alegremente para o mutante verde em fuga. Ele gritou alegremente que era o herói da cidade que havia recebido o prêmio antes. O queijo disse ao seu dono que eles já haviam colocado as coisas em ordem aqui. Ele sugeriu retornar à base e comemorar. O roedor olhou com raiva para o cara e perguntou o que ele estava fazendo. Esopo sentou-se ao lado da garota e a examinou cuidadosamente. O cara explicou ao seu assistente que examinou a estranha para determinar quanto tempo ela viveria. O prota explicou que a estranha tinha ferimentos graves no corpo. Ela não tem braço e perna esquerdos. Esopo olhou para a seringa. Ele disse que pelo menos 4 componentes tóxicos foram encontrados no sangue da garota. O prota disse que era um grande milagre que a garota ainda estivesse viva. Ele não conseguia acreditar que o departamento de segurança usaria métodos tão brutais como pessoas comuns. O queijo disse alegremente que a garota não duraria muito. Ela e o namorado podem ir para casa e se divertir. O assistente se virou e perguntou ao dono se ele iria salvar essa garota. O prota respondeu ao roedor que ele era o principal vilão da cidade e não iria salvar ninguém. Esopo agarrou a sacola em sua mão. O queijo disse ao dono que ele realmente achava que queria salvar a garota. O prota se virou e olhou para a estranha. Ele viu que ela tentava rastejar no chão. Esopo fechou os olhos. Ele disse a si mesmo que a cidade estava cheia de pessoas morrendo nos becos todos os dias. Neste momento, um estrondo de trovão foi ouvido e a cidade noturna foi iluminada por relâmpagos. Começou a chover. A chuva estava ficando mais forte. Pingava e inundava o beco deserto. O prota saiu com seu companheiro com guarda-chuvas. A estranha deitou-se no chão e olhou para frente com um olhar enfraquecido. A menina olhou para seu brinquedo danificado. Os restos do urso estavam molhados na chuva. A estranha estava deitada na chuva torrencial em um beco e não conseguia se levantar. Ela não tinha mais forças para se levantar. A menina olhou para cima e olhou para frente. Ela rastejou até os restos de seu brinquedo. Nesse momento, alguém se aproximou da estranha deitada de lado e olhou para ela cuidadosamente. Esopo estava com um guarda-chuva. Ele olhou para a garota muito silenciosamente e com interesse. O prota arrastou a estranha para a sala de cirurgia da Casa dos Pesadelos. Queijo estava com um bisturi. Ele perguntou ao dono com desagrado. Ele perguntou ao assistente o que eles estavam fazendo. Queijo gritou com uma voz insatisfeita para seu amigo que eles estavam salvando a vida de uma mulher. O roedor gritou para seu dono que ele havia se esquecido de seus planos. Esopo respondeu que queria se tornar o vilão mais famoso. Então ele lembrará ao mundo a grandeza da família Parcelods. O prota disse ao seu companheiro que eles deveriam criar uma arma bioquímica que pudesse destruir o mundo. Esopo explicou que o corpo do portador deve coletar todas as emoções negativas extremas. O prota explicou que o corpo do hospedeiro deve ter um coração puro. Todos os seus experimentos anteriores falharam porque eles não tinham aquela última peça. Esopo explicou ao assistente que a garota na frente deles atendia a todos os requisitos. Queijo olhou para a estranha e disse que ela estava muito ferida. Ela poderia morrer a qualquer momento. O prota disse com uma voz severa que o experimento deve ser realizado imediatamente. O prota disse ao seu companheiro que eles precisavam dividir o trabalho. O queijo respondeu ao cavalheiro que faria tudo sem problemas. O assistente trouxe a mão esquerda murcha do anjo do pó em uma caixa de gelo. Para o experimento, o roedor trouxe o olho da tristeza da rainha Esmeralda em um recipiente verde. A operação também exigiu um tipo aprimorado de coração artificial e inesgotável. O queijo trouxe sangue embrionário do casulo do desespero para a operação. O prota olhou para o paciente. Ele disse ao seu companheiro que um milagre deveria ser realizado. O prota segurava na frente dele um documento com uma fotografia de uma garota. Ela estava listada como um sujeito experimental. O cara olhou para a garota dentro da cápsula de vidro com grande atenção. Queijo, ele se aproximou e perguntou ao dono: "O que eles farão agora?" O prota explicou em uma voz pensativa que amanhã eles começariam o procedimento usual. Haverá observação, cultivo e testes. O roedor perguntou ao seu companheiro o que eles fariam se a garota se revelasse outro fracasso. Esopo respondeu que eles destruiriam o sujeito experimental. O prota disse com uma voz irritada que não queria manter um experimento fracassado perto dele. É tarde da noite, no laboratório, as exibições estavam atrás de um vidro. Havia um mapa e uma caneta na mesa. O prota estava dormindo em sua cama. Havia um retrato pendurado em sua parede e uma lâmpada verde brilhava. O cara não conseguia dormir. Ele se virou bruscamente e insatisfeito na cama de um lado para o outro. O prota lembrou-se muito desagradavelmente de como a garota do teste o tocou com a língua. Esopo não conseguia dormir e ficava se virando na cama de um lado para o outro. O prota pulou bruscamente em seu assento. Ele não conseguia mais dormir. O cara colocou os dedos no rosto pensativamente. Ele decidiu andar pelo laboratório.
O prota andou de chinelos pelo laboratório. Ele decidiu verificar a condição da garota. O Esopo dentro do laboratório parou e olhou cuidadosamente para a cúpula de vidro. O prota decidiu que a garota estava calma e ele poderia relaxar. O cara olhou mais de perto. Ele notou para si mesmo que o paciente dentro da cápsula estava tremendo. Esopo pensou consigo mesmo com desgosto que a garota tinha medo de dormir sozinha à noite. O prota se virou. Ele pensou que a cápsula continha um objeto experimental defeituoso. O cara nunca foi capaz de sair calmamente. Ele parou dentro do laboratório. O prota lembrou para si mesmo como a estranha o tocou com a língua. Ele decidiu retornar à redoma de vidro. O prota foi até o controle remoto e apertou o botão para abrir a cápsula. A porta de vidro se abriu e o paciente conseguiu sair. Esopo disse à garota surpresa que a levaria para um lugar onde ela pudesse ter uma boa noite de sono. O sujeito, acompanhado por seu companheiro, chegou à zona de observação de objetos experimentais especialmente perigosos. O dragão maligno estava atrás do vidro. Ele gritou para o prota que o comeria quando ele saísse. Outro monstro, chamado Olho do Abismo, disse ao homem que penetraria em sua alma e a atormentaria para sempre. O prota disse à garota que ela poderia viver ao lado de seus objetos perigosos. Depois disso, ela definitivamente não terá mais medo de nada. Os monstros gritaram adeus ao cara para deixá-lo sair. O prota caminhou para o lado e disse que estava indo para a cama. O cara estava sentado na cama. Ele disse a si mesmo com uma voz alegre que a garota não ficaria mais sozinha. O prota está esticado na cama. Ele disse alegremente para si mesmo que finalmente poderia dormir um pouco. O dragão gritou com raiva para o monstro que uma pessoa comum estaria ao lado deles. O monstro respondeu que o protagonista disse que a garota ao lado deles é o desastre final. O dragão riu maldosamente. Ele não conseguia acreditar que uma pessoa tão pequena pudesse ser perigosa. O monstro de um olho disse que o cara havia falhado em seu experimento antes. A garota estava muito assustada. Ela bateu na parede de vidro com toda a força. A estranha tentou sair da cerca de vidro. O dragão disse a ela para nem tentar quebrar. Lá. O monstro disse à garota que se ela derrubasse a parede, ele se tornaria seu animal de estimação. De repente, a garota parou. Ela silenciosamente olhou para baixo na frente dela. De repente, um brilho muito forte começou a aparecer no corpo da garota. Sua mão ficou preta. O dragão e o monstro ficaram muito surpresos. Eles olharam para a garota com medo e a seguiram. A estranha foi capaz de quebrar o vidro com golpes poderosos e rachaduras apareceram. O dragão ficou muito surpreso. Ele não entendeu que tipo de técnica a garota usou. A garota, com a ajuda de um golpe muito poderoso, conseguiu quebrar a divisória de vidro. A estranha olhou para a frente dela surpresa. Ela não entendia como poderia quebrar um vidro tão poderoso com a mão. A garota olhou para a mão surpresa. A mão dela era como uma pata e brilhava em vermelho. O dragão ficou muito assustado. Ele caiu de joelhos na frente da garota. O monstro de um olho também ficou muito surpreso. Ele observou cuidadosamente a estranha. O dragão gritou para sua nova amante que ele seria sua criatura de montaria. Ele pediu para ela destruir sua parede de aurite branca. O monstro de um olho disse à garota que ele se tornaria seu animal de estimação. Ele pediu para ela deixá-lo sair. O prota estava deitado calmamente na cama. Ele estava dormindo e durante o sono chamou sua mãe. O roedor estava descansando calmamente. Ele estava dormindo e segurando uma garrafa nas mãos. De repente um alarme muito alto soou. O prota acordou assustado e pulou. Queijo disse com entusiasmo que um alarme de nível 4 havia disparado na área de objetos perigosos. O protagonista explicou que 3 paredes da cela de detenção foram destruídas. Os objetos estão completamente fora de controle. O prota, acompanhado por seu assistente, subiu no elevador. Queijo leu a mensagem de que o dragão maligno e o olho do abismo haviam escapado da câmara de isolamento. Também houve fuga da cela F-203. O roedor gritou com raiva que a cela F-203 deveria estar vazia. O prota ficou muito assustado e preocupado quando soube da fuga da cela. Esopo pegou o controle remoto de seu assistente e exigiu que ele o mostrasse a ele. O prota olhou cuidadosamente para o controle remoto e viu a imagem de uma janela quebrada. Esopo gritou que a garota havia ativado o braço transplantado do anjo cinzento. O prota e seu companheiro entraram na zona de observação de objetos particularmente perigosos. O prota e seu assistente viram um grande número de monstros furiosos dentro do laboratório. O cara olhou com raiva para os monstros e gritou que eles já tinham feito barulho suficiente. O dragão ficou bravo. Ele se virou e olhou para o homem com desagrado. O mutante de um olho estudou cuidadosamente o sujeito que se aproximava com seu olhar. O dragão disse com raiva ao homem que agora ele lhe mostraria o que era a verdadeira força. O queijo silenciosamente tirou sua enorme arma e começou a atirar no dragão com ela. Depois de disparar a arma, o rosto do monstro apareceu em uma névoa amarela. O dragão olhou com raiva para as pessoas e perguntou com desagrado: com o que o atacaram?
Esopo disse ao monstro que eles o atacaram com uma granada contendo ovos de aranha-dragão. O cara perguntou com raiva ao mutante se ele sabia o que eram aranhas-dragão. O monstro disse que as aranhas parasitam dragões e os comem por dentro. O monstro de um olho decidiu usar sua magia contra o homem e derretê-lo. O prota calmamente jogou a granada para o lado, e ela voou direto em direção ao monstro. O monstro de um olho olhou para a frente, e viu que uma granada estava voando em sua direção. Houve uma forte explosão e havia uma fumaça muito densa ao redor do olho enorme. O monstro gritou de medo de estar cego. Ele encolheu e caiu no chão. O prota perguntou severamente aos monstros: eles ainda querem atacar ou retornar para suas celas? O dragão disse ao homem que ainda não os havia derrotado. Ele relatou com raiva que eles ainda tinham um mais velho. O olho disse alegremente ao prota que seu mais velho poderia derreter até mesmo suas paredes de cristal mais fortes. Esopo ficou muito surpreso quando ouviu de seus companheiros sobre o mais velho. O cara olhou mais de perto e notou como uma garota já familiar para ele estava entre os monstros. O prota pensou: e se a garota perder o controle? Então eles terão grandes problemas. O dragão disse ao cara muito bravo que o medo apareceu em seu rosto novamente. O dragão se virou para a garota. Ele disse que o cara os mantinha como ratos de laboratório e os submetia a experimentos. Ela deve vingá-los. A estranha silenciosamente caminhou lentamente na direção do prota. O roedor se virou e perguntou ao rapaz se ele tinha um plano para acabar com o desastre final. Esopo disse em resposta ao seu companheiro que o desastre final não poderia ser suprimido 100% por nenhum dos meios materiais conhecidos. De repente, a garota pulou e correu em direção ao rapaz. O prota assustado virou-se para o lado. Ele não teve tempo de evitar a estranha. A garota de repente correu para o rapaz e o jogou no chão. Um dragão muito alegre disse ao rapaz que ele ainda poderia orar por misericórdia. O monstro disse ao prota que se ele continuar a atrasar, o mais velho tirará sua vida. O dragão ficou muito surpreso. Ele notou como uma garota estava deitada em cima de um cara e o tocou com a língua. Esopo estava deitado assustado no chão. A estranha continuou a tocá-lo com a língua. O cara tocou o rosto da garota com a mão e perguntou: ela está realmente tirando sarro dele? A estranha gritou de medo. Ela tinha a mão do protagonista em seu rosto. O cara disse à garota que se ela não quisesse dormir aqui, ele a levaria para outro lugar. Esopo empurrou a garota para longe dele com a mão e disse para ela não lambê-lo. O dragão perguntou com medo: como a garota poderia derreter as paredes de cristal? O prota disse com raiva aos mutantes que eles haviam destruído a câmara de isolamento e perturbado seu sono. O cara, junto com seus mutantes, subiu no elevador. O prota grunhiu descontente para a garota para que ela não apertasse os botões do elevador. O dragão estava atrás de uma divisória de vidro. O cara o transformou em uma grande lagarta. O olho predador se viu cercado por uma grande quantidade de cebolas. Ele estava chorando o tempo todo. A cobra vermelha de 9 cabeças mais jovem estava descansando em seu aquário. O predador abriu os olhos e olhou cuidadosamente para o lado. Ele notou alguém. A garota se aproximou e olhou cuidadosamente para a cobra através do vidro. A estranha ficou encantado. Ela estudou o predador através da divisória de vidro com grande interesse. O prota não conseguia decidir onde a garota deveria dormir naquela noite. Ele olhou para ela. O roedor se espreguiçou. Ele decidiu aconselhar seu mestre algo. Queijo disse ao dono que a menina poderia dormir em seu quarto. O prota respondeu que não poderia permitir que o objeto experimental ficasse no mesmo quarto que ele. A interferência era visível na gravação do vídeo. O detetive relatou que no hotel, a imagem do Amigos de Ouro continuou a desaparecer. Alguém exigiu reiniciar a câmera. Em resposta, ele foi informado de que a imagem havia sido restaurada. O contorno de um corredor apareceu na tela. O homem gritou de medo. Ele não entendeu o que aconteceu no hotel. Havia corpos espalhados por aí. O homem caminhou até o corpo e colocou a mão sobre ele. Ele percebeu que apenas um esqueleto restava dele. O homem tossiu. Seu companheiro perguntou com medo: o que aconteceu com ele? O homem gritou com uma voz assustada que ele havia sido enviado. Ele olhou para sua mão. Uma garota surgiu do lado. Ela disse que a nova presa veio até ela por conta própria. O contorno de um dragão apareceu em cima da garota demoníaca. O companheiro perguntou ao homem com medo se ele havia feito contato com um criminoso. O homem estava assustado. Ele colocou a mão na frente dele e tentou lutar contra o monstro. O homem gritou de medo. Depois disso, a transmissão do vídeo parou. O companheiro exigiu do detetive que ele imediatamente relatasse a situação a ele. Não houve transmissão de vídeo. O documento forneceu informações detalhadas sobre o objeto experimental número 0. O queijo disse ao prota que a menina poderia dormir em seu quarto. O cara ficou muito infeliz. Ele gritou que a amostra experimental não poderia estar na mesma sala que ele. O roedor gritou para o cara que a garota estava apegada somente a ele. Você não pode deixá-la ir a lugar nenhum, senão ela vai fazer bagunça. Esopo explicou ao roedor que durante o processo de crescimento, ele adicionou seu extrato de alma à garota.
Portanto, por ela, ele terá uma atração natural. O queijo respondeu ao dono que na verdade ele não adicionou a garrafa com o extrato de alma em lugar nenhum, mas simplesmente bebeu. O prota perguntou com raiva ao servo o que ele disse. O roedor respondeu ao sujeito que bebeu o extrato da alma porque pensou que era álcool. O prota derrubou o roedor no sofá e o agarrou pela garganta com a mão. O queijo gritou para o dono olhar para trás. A menina queria subir no recipiente onde estava a cobra. O prota virou-se para o lado e notou com surpresa como a estranha mergulhou na água. Ela agarrou a pipa com a mão. A menina mergulhou dentro do recipiente. Ela olhou para o predador aquático com surpresa. O prota observou a garota por trás com grande excitação, enquanto ela se pendurava na parede de um grande aquário. O cara chamou a estranha e exigiu que ela saísse do aquário. O prota perguntou com raiva à garota. Ela não conseguia ouvir suas ordens? O cara ficou contente atrás da estranha. Ele decidiu puxar lá para fora do aquário. Esopo segurou a perna da garota por trás com a mão e quis puxá-la para ele. A estranha continuou a resistir persistentemente. Ela não queria sair da água. O prota de repente caiu no chão. Ele conseguiu tirar a namorada do aquário. A garota não resistiu e caiu com o corpo em cima do rapaz. O prota ficou imóvel no chão. A garota estava sentada em cima dele. Ela virou-se para o lado com medo. Ela olhou para o rapaz com excitação. Esopo gritou para a garota que era muito pesada e exigiu que ela o lambesse rapidamente. O roedor olhou para o lado e observou tudo o que estava acontecendo. Ele riu maldosamente. O prota exigiu da garota surpresa que ela não subisse mais no aquário de Xiao Zhou. O roedor disse com um sorriso ao prota que o deixaria com a garota. Ele irá para a cama sozinho. O queijo se virou e disse ao cara para não irritar a garota. Caso contrário, as consequências serão imprevisíveis. Esopo explicou ao roedor que a garota era uma amostra experimental. A estranha de repente tossiu alto e cuspiu muita água. A garota se virou para o lado. Ela olhou para o cara com confusão. O prota pensou que a estranha estava suja. Ela precisava tomar um banho. Esopo e sua namorada foram ao banheiro. Ele foi buscar água para ela. A garota riu alto. O cara trouxe um dispositivo especial para ela. O prota estudou cuidadosamente o detector de patógenos. Ele notou que não havia patógenos no corpo da garota. Esopo colocou a mão no rosto. Ele não queria espécimes experimentais tomando banho em sua banheira. O prota disse à garota que quando ele fosse embora, ela deveria se lavar. Ela estava sentada no chão. A estranha olhou para o cara com entusiasmo. Ela não conseguia lhe dizer nada. O prota estava infeliz. Ele percebeu que agora teria que explicar tudo para a garota em seus dedos. Esopo apontou o dedo para a saída e explicou a ela que ele sairia agora. O cara apontou o dedo para a garota e explicou que ela tinha que fazer alguma coisa. O prota explicou a ela com gestos que ela deveria tirar a roupa. Esopo explicou à garota que ela deveria entrar no banho antes dela. A garota sorriu maliciosamente. O cara perguntou se ela entendeu todas as suas palavras. A estranha agarrou suas roupas. O prota gritou para ela que ela deveria se despir depois que ele fosse embora. Esopo fechou os olhos com medo. Ele se sentiu muito envergonhado. O prota pensou consigo mesmo que o grande alquimista deveria olhar para a garota como um objeto de experimento. A estranha tirou sua roupa exterior. O prota viu uma luz ofuscante na frente dele. A garota estava assustada. O prota sentiu uma forte excitação e virou-se para o lado. O prota ligou o chuveiro e direcionou a água de cima para a garota. O cara inseriu pequenos pedaços de trapos em seu nariz para evitar sangramento. O cara colocou óculos escuros no nariz para não ficar envergonhado pela garota. Esopo ficou perto do banheiro e derramou água na garota. Ela caiu dentro. O prota abaixou a torneira do chuveiro diretamente na água com a mão. O cara apertou o botão da saboneteira e espremeu um pouco de sabão em sua mão. O prota começou a espalhar shampoo na cabeça da garota. Ela fechou os olhos. Esopo exigiu da namorada que ela não se movesse ou abrisse os olhos. A garota sorriu na água. O prota olhou para a namorada e exigiu que ela jogasse a cabeça para trás. O cara olhou para a garota. Ela tinha olhos verdes abertos. Esopo disse a si mesmo que o bioframe de carbono tem um certo charme. O prota estendeu a mão para a torneira e fechou o fluxo de água. O cara jogou uma toalha para a garota e disse que ela poderia se secar. O prota disse à garota com uma voz insatisfeita que ele não iria cortejar Doa. Ele pisou em uma toalha com o pé do chinelo e escorregou nela. Esopo não resistiu e caiu direto na banheira da namorada. O prota bateu a cabeça com muita força ao cair no banheiro. Ele gritou que estava com dor. O cara disse a si mesmo que deveria ter levado a garota imediatamente para a sala de desinfecção e lavado-a sob alta pressão. A estranha gritou de medo. Ela se sentou no banheiro e olhou para o cara. Esopo olhou ao redor com muito medo. Ele estava deitado no banheiro bem em cima da garota. A porta se abriu de repente e o roedor correu para dentro do quarto. Ele trouxe uma coleira anti-rebelião para seu mestre se proteger do ataque da garota. O roedor olhou surpreso para seu dono
junto com a estranha no banheiro. O queijo disse às pessoas no banheiro para continuarem. O prota gritou em resposta a ele que não era isso que ele pensava. O roedor disse ao seu dono que seria melhor para ele usar um traje de proteção contra fluidos. O queijo bateu a porta atrás dele. O prota gritou para ele sair. O roedor pensou consigo mesmo que o cara tinha um grande talento alquímico, mas ele não tinha nenhuma garota. Queijo olhou para o cara. Esopo estava ensaboando suas costas. Ele pensou que seu filho pequeno estava bem com seus hobbies. O prota continuou a ensaboar a cabeça de sua namorada. Ela fechou os olhos. O prota abriu a garrafa e se preparou para tirar um secador de cabelo elétrico dela. O cara conectou o plugue elétrico na tomada e ligou o secador de cabelo. A estranha estava assustada. Ela viu no reflexo do espelho um secador de cabelo acima de sua cabeça. A garota imaginou como o secador de cabelo na realidade acabou sendo uma pistola de combate. A estranha imaginou o homem parado ao lado dela com uma arma e apontando uma arma para ela. A garota estava muito assustada. O secador de cabelo a deixou muito alarmada e assustada. Esopo pediu para sua namorada se sentar ereta. Ele queria secar o cabelo dela. O cara olhou para frente com atenção e percebeu como a garota tinha simplesmente desaparecido em algum lugar. O prota olhou em volta surpreso. Ele não entendeu para onde a garota tinha ido. O cara se virou e percebeu que sua namorada estava escondida no banheiro atrás da cortina. Esopo olhou para o banheiro surpreso. Ele não entendeu o que a garota poderia estar fazendo ali. O prota estendeu a mão para a cortina e se preparou para abri-la bem. Esopo sacudiu a mão bruscamente e abriu a cortina do banheiro para olhar para a garota. O prota perguntou à garota com uma voz insatisfeita se ela sabia que horas eram. Ela sentou no fundo da banheira e tremeu muito de medo. O cara ficou surpreso. Ele não entendeu por que a garota estava com medo. Ela não precisava ter medo do dragão demoníaco ou do olho mágico maligno. O prota ficou cauteloso. Ele se lembrou de que a garota estava com medo do secador de cabelo grande. O cara pensou que sua namorada confundiu o secador de cabelo com uma arma grande. Fragmentos de memórias de uma personalidade passada antes do experimento permaneceram em sua cabeça. O cara pensou desgostosamente que na frente dele estava uma amostra experimental muito problemática. A garota estava sentada sozinha no banheiro, assustada e tremendo muito. O prota olhou para a garota e a chamou de desastre final. A estranha olhou para sua nova amiga com entusiasmo. Ela ficou em silêncio. O prota estava segurando um secador de cabelo nas mãos. Ele olhou para sua namorada e não disse nada. A garota estava muito assustada. Ela olhou para o cara com entusiasmo. A namorada estava sentada no fundo da banheira e tremendo muito assustada. Ela cobriu a cabeça com as mãos. O prota apertou o dedo no botão do secador de cabelo e ele começou a funcionar alto. A garota se cobriu com as mãos. Ela abriu um olho e observou o rapaz. O prota apontou o secador para si mesmo e o usou para secar o cabelo. O jato quente soprou nele com toda a força. A garota olhou para o rapaz com entusiasmo. Ela o estudou cuidadosamente. A amiga se animou e sorriu amplamente. Ela não estava mais com medo. A garota estendeu as mãos e pegou o secador de cabelo com confiança. Ela apertou o botão e ligou. A estranha sorriu alegremente. Ela olhou para o secador em suas mãos sem medo algum. A garota ligou o ar do secador com toda a força em seu rosto. Seu cabelo estava se desenvolvendo. Ela estava se divertindo alegremente com um secador. O prota pensou que seria melhor se ele a deixasse com medo do secador. Esopo fechou os olhos. Ele tinha perdido a paciência. Ele decidiu pegar o secador de sua namorada. O chefe arrancou o secador de cabelo da garota surpresa e disse a ela que ele tinha se esforçado muito para criá-lo, não para que ela pudesse se divertir à noite. A garota olhou para o cara muito assustada. Ela o agarrou pela mão. O prota abriu uma gaveta na mesa e colocou um secador de cabelo lá. Ele disse à garota que olhares não a ajudariam mais. O cara bateu a porta da mesa e girou a chave algumas vezes. O prota apontou o dedo para o lado. Ele disse à garota para ir para a cama. A namorada ficou muito descontente e assustada. Ela exalou de medo. Esopo colocou a mão na cabeça. Ele percebeu que a questão principal permanecia diante dele. Ele olhou para frente pensativamente. Ele não sabia onde poderia deixar sua namorada dormir naquela noite. O prota entendeu que a garota não deveria dormir em sua cama. De repente, o cara viu algo de lado. Ele olhou para lá com medo. O prota percebeu com excitação como a estranha já havia subido na cama e se coberto com um cobertor. Esopo agarrou a mão da garota e a puxou para o lado. Ele exigiu que ela se levantasse imediatamente. A namorada sentou-se de lado. O prota sentou-se silenciosamente em frente a ela. Esopo disse à garota com uma voz severa que ela não tinha mais o direito de dormir em sua cama. O prota disse, para que ela deite no chão e não se mova. Esopo estendeu a mão para o interruptor e apagou a luz do teto. Havia uma luz noturna na lateral. O prota disse a si mesmo alegremente que agora ele poderia finalmente dormir. O cara abriu os olhos.
Ele achou que era perigoso deixar uma estranha no quarto. Ele decidiu que ela poderia ficar fora de controle à noite. Esopo saiu debaixo do cobertor e observou a estranha furtivamente. O prota olhou e viu uma estranha dormindo no chão na frente dele. A estranha estava imóvel. Ela dormia calmamente, fechando os olhos. O prota disse para si mesmo, tranquilizando-o, que havia uma probabilidade muito baixa de que a garota começasse a ficar furiosa. O cara ouviu um barulho do lado. Ele não entendeu o que a garota poderia fazer em tal momento. O cara, sem abrir os olhos, disse para a garota ficar parada e não se mover. O quarto ficou mais silencioso. O prota disse com uma voz alegre que tudo estava muito melhor. O prota ficou bravo. Ele ouviu o barulho novamente e decidiu se virar para a garota. O cara pulou abruptamente e perguntou com raiva à namorada o que ela estava fazendo no meio da noite. O prota percebeu como a garota estava deitada no chão. Ele não entendeu o que havia de errado com ela. A estranha estava deitada no chão, e seu corpo estava muito covarde. Ela sentia frio. O cara olhou para sua nova namorada e decidiu ajudá-la. Ele percebeu que ela estava com frio. O roedor estava dormindo em seu quarto. Ele estava segurando uma revista em suas mãos em cima de seu corpo. O prota se aproximou do assistente adormecido e pegou a revista dele com suas próprias mãos. Esopo estava segurando uma revista em suas mãos. Ele percebeu que havia saliva de roedor em cima do papel. O cara bateu na cabeça do queijo com a mão e exigiu que ele acordasse. O roedor estava infeliz. Ele coçou a cabeça com a pata e começou a acordar. Queijo se virou na cama na outra direção com desgosto. O prota disse com raiva que seu subordinado estava culpando todos os problemas nele. De repente, uma ideia veio à cabeça do prota. Ele estava feliz por si mesmo. O cara encontrou um pequeno besouro venenoso. Ele o levou até o rosto de seu assistente adormecido. O prota estava segurando um besouro nas mãos bem ao lado do nariz do queijo adormecido. De repente, um cheiro muito forte saiu do besouro. O roedor acordou imediatamente depois disso. O roedor pulou na cama e vomitou muito forte em uma pequena panela. O queijo espirrou o purificador de ar em si mesmo. Ele gritou para o cara que tinha problemas com a cabeça. O prota lembrou ao roedor que ele havia desencadeado o desastre final sobre ele. O cara perguntou ao roedor se ele tinha um cobertor extra. O queijo olhou para o dono com interesse e disse que tudo isso era pelo bem da menina. O prota disse ao assistente que eles precisavam estabilizar a condição da estranha o máximo possível e eliminar possíveis defeitos. O assistente disse ao dono que ele próprio tinha 6 conjuntos de cobertores. O sujeito respondeu que tinha cada conjunto programado por dia. Esopo disse que na segunda e no domingo, ele usa um conjunto de dormir com a imagem de Ouroboros. Na terça e na quarta, o sujeito dorme sob um cobertor com símbolos alquímicos. Na quinta-feira, o cara tem um dia de purificação regular da vida de nitrogênio com água. Ele usa um cobertor roxo. O prota disse que na sexta-feira, ele dorme sob um cobertor com uma imagem de valete de copas nele. O prota queria falar sobre sábado. O assistente gritou para o cara que ele tinha impresso o suposto formato de uma poderosa arma biológica no cobertor. O cara apontou o dedo para o lado e disse que não tinha um conjunto extra para a garota. O roedor caiu na cama. Ele disse que a garota é o desastre final. Ela precisa receber o cobertor de desastre final. O prota ficou muito surpreso. Ele percebeu que seu subordinado tinha uma lógica impecável. O cara disse animadamente ao assistente que até que a garota passasse em todos os testes, ela não poderia ser chamada de desastre final. Queijo respondeu ao cara que ele não desistiria do cobertor. Esopo olhou muito insatisfeito para seu assistente e o chamou de rato. Ele caminhou até o armário com portas. Ele o examinou cuidadosamente. O prota exalou em desgosto. Ele estendeu a mão para a porta marcada sábado. O prota estendeu um cobertor no chão. Ele disse à garota para não amassá-lo, ou enrolá-lo, em um rolo. A estranha deixou cair a cabeça no travesseiro e se cobriu com um cobertor. Ela fechou os olhos. O prota disse a si mesmo, cansado, que a garota precisava usar uma coleira anti-rebelião para segurança. O cara disse a si mesmo com uma voz cansada que seu cérebro não estava mais funcionando. À noite a garota acordou e se levantou do chão. O cobertor estava amassado. A estranha estava perto da cama do prota e olhou para ele com um olhar verde. O ponteiro do relógio de madeira na parede estava gradualmente se aproximando das 8 horas. O corvo preto estendeu o bico para agarrar o relógio por baixo. O corvo deixou cair o relógio na boca do crânio, que estava no ponteiro grande. O pássaro começou a gritar ameaçadoramente para que o maior alquimista do século chamado Esopo começasse a se levantar. Esopo suspirou com uma voz assustada que ele esqueceu de definir o alarme ontem. Ele não teve tempo para dormir. O prota olhou para frente e notou a mão de alguém no cobertor. O cara escutou atentamente. Ele sentiu a respiração de alguém ao lado dele. O prota fechou os olhos. Ele percebeu que havia alguém ao lado dele agora. Esopo sentiu calor perto de sua orelha.
Um estranho estava dormindo ao lado dele. O prota estava assustado. Ele não conseguia entender quando sua namorada poderia estar ao lado dele. A garota estava dormindo pacificamente, seus olhos fechados. O prota olhou para ela. A estranha se virou durante o sono e jogou a perna sobre o corpo do rapaz. Esopo estudou cuidadosamente sua namorada. Ela não parecia o desastre final. Um assistente correu para o quarto. Ele perguntou ao seu mestre como ele dormiu na noite passada. Keijo perguntou ao dono: para onde foi a garota em perigo? O prota respondeu ao seu companheiro que ele não sabia. O assistente exigiu que o prota verificasse as gravações de vídeo das câmeras em todas as zonas. O prota ordenou que seu subordinado fosse para a sala de observação. Ele o teria alcançado agora. Keijo agarrou a porta e disse que iria embora agora. No último momento, ele se virou e olhou para dentro do quarto. O assistente percebeu com entusiasmo que havia algum movimento na cama de seu mestre. Keijo apontou a pata na frente dele e disse que o cobertor na cama se moveu. O prota perguntou surpreso: como o cobertor poderia se mover sozinho? De repente a garota pulou debaixo da cama. O prota estava assustado. A estranha estava respirando convulsivamente. Ela olhou para o roedor na frente dela. O prota explicou ao seu assistente que a própria garota subiu em seu lugar ontem à noite. O Keijo abraçou seu dono e disse que não iria tirar sarro dele, mas apenas ficaria feliz por ele. O assistente disse que ele finalmente havia crescido. Esopo respondeu borrifando um extrato amarelo nele. O Keijo caiu no chão. Ele disse ao cara que borrifou o extrato nele. O prota calmamente explicou ao assistente que a garota subiu em seu lugar ontem. O roedor mediu a altura da garota. Ele gritou para ela não levantar a cabeça. O prota escreveu em seus documentos que a altura da paciente é de 171 centímetros. O assistente disse ao rapaz que a menina tinha saído em até 11 centímetros. Esopo respondeu que ele próprio ainda estava em fase de crescimento. Durante o segundo teste, o peso da menina mostrou 64 quilos. O prota ficou surpreso que a estranha acabou sendo tão fácil. O assistente pegou 1 centímetro e decidiu verificar a circunferência exata da menina. O Keijo virou-se e gritou alegremente para o prota que a menina tinha uma circunferência de 36 polegadas. Isso com raiva disse ao assistente para não medir nenhuma bobagem. O prota explicou à namorada que ela precisava verificar sua função pulmonar. Ele estava segurando uma mangueira nas mãos. O cara respirou fundo. Ele queria mostrar tudo isso para a menina. Ele explicou ao amigo e mostrou a ela com a mão para soprar na mangueira. O prota exalou com toda a força. A mangueira do sensor no dispositivo subiu. O cara estendeu a mangueira para a garota e disse que agora era a vez dela. A garota soprou para dentro de si mesma. Esopo disse a ela em resposta que ela deveria agora soprar com toda a sua força. A estranha ainda estava segurando o ar dentro de si. A personagem principal exigiu que ela soprasse na mangueira. Inesperadamente, a namorada envolveu as mãos em volta da cabeça do cara. Ele ficou muito surpreso. O personagem principal gritou para a garota com medo. Então ela não soprou nele. A namorada foi até o cara e o abraçou. Ela o beijou. O prota não conseguiu resistir. Ele caiu na mesa e sua namorada continuou a beijá-lo. O roedor abriu a porta e perguntou alegremente: o teste de capacidade pulmonar acabou? O prota estava deitado na mesa. Ele gritou mal para seu assistente ajudá-lo. A garota olhou alegremente para a frente dela. Ela enxugou o rosto com a mão. A estranha olhou para o dispositivo surpreso. O sensor não mostrou nada. O prota foi até a torneira e a abriu. Ele abriu a água dela. O cara se levantou e a água saiu da torneira em alta velocidade em seu rosto. O Keijo disse ao seu mestre em uma voz alegre que seu sujeito experimental o havia beijado. O prota disse com raiva ao seu companheiro para ir embora. O assistente perguntou ao seu mestre que tipo de lábios a garota tinha. Esopo abriu a torneira e direcionou a água diretamente para o roedor para despejá-lo. O prota disse ao assistente que ele mesmo conduziria o próximo teste. O roedor enxugou a cabeça com uma toalha. Ele respondeu ao sujeito que não havia patógenos no corpo do sujeito do teste. A garota estava sentada perto da máquina no chão. O roedor testou a flexibilidade e a inclinação de seu corpo. O assistente verificou a velocidade de corrida da garota. Ela tinha tudo dentro da faixa normal para uma pessoa comum. A estranha estava segurando um expansor nas mãos. Força de preensão de um braço. Ela tinha 51 quilos. O prota disse que as características físicas da garota não são diferentes de uma pessoa comum. A estranha sentou-se e olhou alegremente para o expansor. O sujeito disse ao assistente que precisava colocar a paciente em um estado de luta. Keijo perguntou ao seu companheiro: como fazer isso? O prota disse que você precisa encontrar o sujeito experimental mais sanguinário e trancá-lo com a garota. O roedor disse com entusiasmo ao seu dono que o objeto perigoso número 0 não pode ser usado como sujeito de teste. Keijo estava segurando um pequeno coelho em suas mãos. Ele disse que eles deveriam testar aumentando gradualmente o nível de dificuldade.
Primeiro de tudo, essas devem ser as criaturas experimentais mais fracas e não perigosas. O prota pegou um pequeno rato em suas mãos e disse que elas são as criaturas mais fracas. O assistente estendeu bruscamente sua mão para frente e arrancou o rato da mão do dono. Queijo segurou o rato em seus braços. Ele disse ao cara que eles não poderiam ser usados para experimentos. O prota estava segurando um coelho em suas mãos. Ele não acreditava que uma criatura tão inofensiva faria a garota lutar. O animal estava assustado. A menina virou as costas e abraçou o animal para si. O queijo riu e disse que o prota disse que era como se criaturas inofensivas não pudessem despertar a sede de batalha. Esopo disse que se uma menina desenvolvesse sede de matar por causa de um coelho branco, então em um lugar lotado ela realizaria um verdadeiro massacre. O cara e seu assistente olharam mais de perto e notaram que a estranha estava sentado alegremente e abraçando o animal para ela. O prota ficou muito decepcionado. O roedor descontente estava ao lado dele. O cara fechou os olhos em desgosto. Ele decidiu que precisava fazer as coisas de forma diferente. O prota tirou uma seringa de suas roupas, dentro da qual havia um líquido vermelho. Esopo pegou a seringa e injetou no corpo do coelho branco nas mãos da menina. O assistente perguntou ao dono: o que ele injetou no animal? O prota respondeu que injetou no coelho um mutagênico perigoso. Os olhos do animal ficaram fortemente vermelhos. Ele olhou com muita raiva para a garota ao lado dele. O animal ficou bravo. Ele abriu a boca. A estranha olhou para ele com excitação. O coelho começou a crescer muito rapidamente e aumentar de tamanho. Ele estava ficando maior. A garota ficou assustada ao notar como um monstro muito alto e perigoso havia crescido na frente dela. O coelho atingiu um tamanho enorme. Ele olhou para o homem na frente dele com ódio. O prota disse com raiva que a garota precisa despertar o desastre final. O cara apontou para o lado e disse que eles chamariam o animal de coelho super forte número 1. Nesse momento, o animal começou a respirar com raiva. Ele olhou ameaçadoramente para a garota com um olhar sangrento. O prota gritou com uma voz alegre que a batalha estava começando. O animal abriu o braço e se preparou para pular em cima da garota. O assistente convidou o prota para discutir. A aposta será limpar a base esta semana. O prota disse que a garota iria revidar. O roedor respondeu que a namorada iria desviar do golpe. O coelho se virou muito e bateu a pata no chão com toda a força. O prota e seu assistente ficaram muito assustados. O coelho se levantou e olhou ao redor surpreso. Havia um amassado no chão na frente dele. O prota não conseguia entender para onde a garota tinha ido. O animal começou a olhar ao redor. Ele sentiu como se alguém estivesse em seu corpo. O coelho ficou assustado e percebeu que alguém estava sentado em cima dele, de costas. A estranha sentou-se alegremente. Ela pulou alegremente em seu pelo branco. O animal caiu exausto no chão. A garota estava ao lado dele. A estranha correu até o animal e alegremente se pressionou contra seu pelo branco. O coelho ficou descontente e surpreso. Ele olhou para a garota com raiva. O prota e seu assistente ficaram desapontados. A garota não tinha nenhum espírito de luta. O prota, junto com seu assistente, levou a garota para a área restrita, para objetos extremamente perigosos. O queijo disse ao dono que a garota poderia morrer neste lugar. O cara estava segurando uma máscara verde nas mãos. Ele disse que se a garota morresse, isso significaria que ela era um experimento fracassado. O cara, a garota e seu assistente estavam perto das grandes portas. Lá dentro, havia uma prisão para o objeto altamente perigoso número 0. O prota colocou uma máscara no rosto e se preparou para entrar na sala. Seu assistente também colocou uma máscara. O roedor disse ao dono que eles ainda poderiam perder a garota. Um objeto super perigoso poderia matar. Lá, o prota explicou que se a estranha não provar a morte, então ela não será capaz de se transformar em um verdadeiro desastre final. O prota disse ao assistente que eles já haviam sofrido muitos fracassos. A garota se aproximou e colocou a mão na cabeça do protagonista surpreso. A namorada olhou para o cara com muita pena e acariciou sua cabeça com a mão. Esopo agarrou a mão da garota. Ele disse que objetos experimentais não têm o direito de sentir pena do criador. O prota disse à garota que ele a criou para se tornar uma poderosa arma biológica. Ela deveria ajudá-lo a dominar o mundo. O assistente disse ao cara que eles poderiam manter a garota como mascote da organização. O cara disse ao seu subordinado para sair. Havia uma garota sentada dentro da cela. Ela estava acorrentada e segurando um brinquedo nas mãos. O nome da garota era Lucille. Ela era um objeto experimental super perigoso número 0 e estava sentada em uma gaiola. A garota olhou com raiva para a frente dela. Ela sentiu que alguém tinha vindo e chamado seu nome. A garota olhou cuidadosamente para o lado. Ela tinha olhos roxos demoníacos. O prota estava em um traje de proteção. Ele disse à prisioneira que tinha vindo para ver Volkla. Lucille voou do topo da gaiola até as barras para falar com o cara. A prisioneira agarrou as barras da gaiola com suas garras e se aproximou do prota. Lucille olhou para o cara e disse que ele finalmente tinha vindo visitar Dala.
O protagonista disse a ela que ele havia criado o desastre final. De agora em diante, ela não é mais o objeto experimental mais forte. A prisioneira ficou muito brava. Ela olhou com raiva para o cara com um olhar penetrante. A garota gritou de desgosto que não poderia ser que alguém pudesse ser mais forte do que ela. O prota exigiu de seu subordinado que ele trouxesse o desastre final. Keijo olhou para dentro da sala. Ele disse com entusiasmo que estava distraído por um tempo, e a garota já havia entrado. A estranha abraçou o prota por trás. Lucille ficou muito brava. Ela agarrou as barras da gaiola com sua pata com garras. A prisioneira olhou com raiva para o prota. Ela não gostou que houvesse uma garota ao lado dele. Lucille da gaiola exigiu estritamente que a estranha removesse suas mãos sujas do Esopo. A garota se escondeu com medo atrás do prota. Ela segurou sua mão. Esopo se virou e explicou que o desastre final era seu objeto experimental mais poderoso. O prota exigiu estritamente que Lucille derrotasse a estranha. A prisioneira sorriu muito cruelmente. Ela olhou silenciosamente para o prota. Lucille sorriu maldosamente. Um pensamento imediatamente veio à sua mente. A prisioneira disse ao prota que se ela ganhasse, ele passaria o dia inteiro com ela. O prota olhou para ela e confirmou que concordava. Lucille disse ao cara para abraçá-la quando ela dormisse. Esopo disse a ela para não ser insolente. A prisioneira disse com raiva ao prota que ela lidaria com sua namorada com muita calma. Lucille gritou da gaiola para o cara que ele pertencia somente a ela. O prota exigiu de sua namorada que ela mostrasse a ele do que ela era capaz. O prota andou pelo laboratório e levou sua namorada com ele em uma corda. O cara disse a ela, então ela deve lutar. Caso contrário, ela pode morrer. O prota explicou à garota que se Lucille a matar, isso significará que ela é um experimento fracassado. Esopo se virou e disse a ela que ele não a salvaria. O prota estava segurando uma corda em suas mãos. Ele soltou sua namorada. Esopo acrescentou que ela deveria continuar a decidir tudo sozinha. Ele estava segurando uma corda em suas mãos. O cara ordenou que a porta de isolamento número 1 se fechasse. A garota assustada estava por perto. A estranha estava muito assustada. Ela olhou para frente com olhos verdes. A garota correu até as portas e começou a tamborilar nelas com as mãos com medo. O prota se levantou e encostou as costas na porta. Ele tirou a máscara do rosto. Esopo disse a si mesmo com uma voz raivosa que era exatamente isso que o último da família Persolodes deveria fazer. O prota entrou no ponto de observação. O roedor estava sentado em uma cadeira perto dos monitores. Ele se virou e perguntou ao cara se ele tinha tempo para acalmar a garota. O prota exigiu do assistente que ele soltasse Lucille. O assistente abriu a gaveta no painel de controle com uma chave. Ele disse ao prota que se arrependeria se matasse a garota. Para não perder tempo, o roedor balançou o punho e apertou o botão vermelho no controle remoto. A gaiola contendo a prisioneira começou a subir em direção ao teto. Ela sentiu que suas mãos ficaram livres. As correntes não as prendiam mais. Lucille balançou os braços para o lado e disse que agora podia se esticar. A câmera de vídeo seguiu de perto e incessantemente as ações da prisioneira. Lucille percebeu que estava sendo observada por meio de gravação de vídeo. Ela decidiu se virar para o lado. Lucille disse ao prota para a câmera para se preparar para ver um show incrível. O roedor entregou ao prota uma caixa de batatas fritas. Ele disse que eles assistiriam ao show agora. O prota empurrou a sacola para longe dele e disse que eram apenas batatas fritas de queijo. O roedor disse com raiva ao seu dono que nunca havia reclamado de chips de queijo antes. O subordinado abraçou seu mestre e o lembrou de que Lucille tinha uma coleira especial no pescoço. No momento certo, ele pode suprimir completamente a atividade do vírus da morte dela. O assistente convidou o prota a fazer uma aposta. O prêmio será o controle da TV na próxima semana. Queijo disse que está apostando em Lucille. Naquela hora, a garota estava batendo na porta de metal e queria sair. O prota disse severamente que estava apostando no desastre final. A garota não tem escolha a não ser a vitória. Lucille disse à sua rival assustada para não desperdiçar sua energia. Ela não conseguia abrir a porta. Lucille percebeu que sua oponente não tinha nenhum desejo de lutar. A prisioneira disse a si mesma com raiva que mataria a garota e o prota pertenceria a ela. O roedor olhou para o monitor. Ele gritou que Lucille iria atacar, mas a garota não reagiu de forma alguma. A prisioneira gritou com raiva para sua rival vir até ela e se tornar sua comida. A garota de repente correu até Lucille e agarrou sua mão com a mão. Lucille ficou surpresa que sua rival ousou agarrar sua mão. O prota percebeu que sua namorada percebeu a ameaça mortal e decidiu se preparar para a batalha. O cara e seu assistente bateram as mãos. Eles ficaram felizes que a garota estava se preparando para a batalha. Lucille ficou surpresa. Ela não entendeu por que sua rival a levou para algum lugar pela mão. A garota caminhou até a porta de metal e apontou o dedo para ela com medo. O roedor disse surpreso que a garota agarrou a mão de Lucille para ajudá-la a abrir a porta. A prisioneira perguntou com raiva:
Ela realmente quer que ela ajude a abrir a porta? A estranha assentiu alegremente para sua rival. Ela esperava a ajuda dela. A prisioneira ficou muito brava. Ela ficou desapontada com o comportamento de sua rival. De repente, Lucille riu maldosamente. Ela decidiu acabar com a garota. Lucille se aproximou e disse ao prota para a câmera que sua arma biológica acabou sendo um idiota. A cativa chegou perto da garota e agarrou sua mão com a mão. Lucille olhou para sua rival assustada e disse que lhe mostraria como sair dali. A cativa agarrou sua rival pela mão. A pele da garota começou a ficar preta. A estranha caiu de joelhos. Sua rival explicou a ela que o vírus a destruiria até os ossos crocantes. A garota olhou para seu corpo com medo e percebeu que ele começou a ficar preto. A prisioneira disse com raiva que a arma biológica mais forte estava envenenada. A prisioneira agarrou sua rival pela cabeça e disse ao prota que ela era sua única e mais forte arma biológica. O roedor olhou com muito cuidado para as leituras da garota no monitor. Queijo disse com medo que o vírus penetre dentro da menina e infecte seu sangue, tecidos e órgãos. Esopo disse que eles realizaram testes, e os glóbulos vermelhos devem destruir qualquer patógeno no corpo da menina. Eles também devem proteger contra a infecção pelo vírus Lucille. A estranha estava deitada no chão. Havia grandes manchas escuras por todo o corpo. Lucille disse com uma voz raivosa que sua rival estava morrendo rapidamente, e era completamente chato para ela. O assistente gritou assustado para o dono que ele precisava parar o experimento. A garota pode não aguentar. O prota explicou que o vírus infectou muito poucas células no corpo da estranha. A ameaça mortal ainda está longe. Esopo explicou ao seu companheiro em uma voz calma que eles só precisavam permanecer calmos e esperar. Neste momento, Lucille caminhou até a garota inconsciente mais próxima e colocou o pé em sua cabeça. A prisioneira disse que sua oponente estava muito fraca e ela não estava mais interessada em jogar. A menina estava deitada no chão e não conseguia se levantar. Lucille colocou o pé na cabeça e, com olhos ardentes, perguntou com raiva à rival por que ela estava em silêncio agora. Queijo gritou que o vírus já havia infectado a maioria das células do corpo da menina. O experimento deve ser interrompido. O personagem principal disse pensativamente que o coração dentro da menina é inesgotável e o vírus não pode infectá-la. Lucille disse que Esopo não está particularmente preocupado com sua amiga. Ela mesma estava aparentemente enganada. A prisioneira se inclinou para frente e olhou para a garota. Havia marcas roxas em seu corpo. Lucille caminhou até a garota inconsciente e a pegou em seus braços. Lucille segurou sua rival inconsciente em seus braços e olhou para ela com interesse. Ela tocou gentilmente a cabeça da vítima com sua língua. Lucille disse pensativamente que sua vítima era um pedaço de lixo, mas o gosto é inesperadamente agradável. O rato enorme e predador com olhos brilhantes apareceu ao lado da garota. Ela o agarrou com os dentes. O predador segurou sua presa em seus dentes. Lucille disse que agora ela vai começar a aproveitar. Queijo disse com entusiasmo que 90% das células da menina estavam infectadas. Você não pode esperar mais, e precisa ativar a coleira de proteção na cabeça de Lucille. O assistente estendeu a pata para tocar no grande botão vermelho do controle remoto. Inesperadamente, o prota estendeu a mão e agarrou a mão do roedor. Queijo se virou surpreso e olhou para o cara. Esopo não o deixou apertar o botão. Ele disse severamente ao seu assistente para esperar um pouco mais. Queijo disse ao cara com medo que eles não podiam assistir Lucille comer a garota. O prota lembrou ao assistente que ele não tinha sido tão bondoso com outras amostras experimentais antes. Esopo lembrou ao companheiro que seu objetivo era subjugar o mundo ao clã Percelodes, e Lucille é apenas uma ferramenta para atingir esse objetivo. O prota de repente ouviu alguém chamando-o de mestre. O cara escutou e ouviu alguém chamando alto pelo telefone. O cara viu que a garota estava lentamente, mas claramente, chamando-o de mestre. Queijo ficou muito surpreso. Ele não conseguiu entender quando a garota conseguiu começar a falar. O assistente perguntou ao dono. Foi ele mesmo quem ensinou a garota a falar? O cara respondeu que ele a ensinou um pouco ontem à noite. Ontem à noite, a estranha queria deitar na cama, mas o prota a expulsou. Esopo explicou estritamente à garota que experimentos não eram permitidos na cama. Ele olhou para ela com cuidado. A estranha silenciosamente abaixou o olhar. O prota olhou para ela com cuidado, ele fechou os olhos e pensou. Ele decidiu ajudar de alguma forma sua namorada. O cara disse à garota que se ela o chamasse de mestre, ele a deixaria deitar na cama por 30 minutos. O prota sabia que suas cordas vocais já foram queimadas no corpo da garota. Mas graças ao seu fluido, os ligamentos já se recuperaram e sararam há muito tempo. O cara pensou que a garota não conseguia falar agora porque seus ligamentos estavam danificados há muito tempo. Ela já havia esquecido como falar. O prota se virou para a garota e disse para ela repetir depois dele. O cara mostrou no rosto como pronunciar o som corretamente. Esopo apontou o dedo para o rosto da garota. Como pronunciar o som corretamente, a estranha olhou para o cara com medo.
Ela tentou entender o que ele disse a ela. A garota tentou dizer algo para o cara. Ela tentou ativar suas cordas vocais. O prota olhou para ela surpreso. Ele percebeu que era muito difícil para ela. A garota estava muito tensa. Ela tentou o seu melhor para dizer algo. O prota ficou desapontado. Ele percebeu que sua namorada era muito estúpida. O cara deitou na cama e disse para ela ir dormir rápido. A estranha estava deitada em um travesseiro e coberta com um cobertor. Ela tentou dizer algo para si mesma. Gradualmente, a garota começou a desenvolver alguns sons em seus ligamentos. A estranha ficou lá e tentou dizer a palavra lentamente, sílaba por sílaba. A garota tentou se afastar de Lucille e começou a dizer a palavra mestre. Lucille gritou com raiva para sua rival que ela não conseguia nem dizer a palavra mestre. Bem, pessoal, por hoje é só. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, ativar o sininho para acompanhar novos vídeos e se inscrever no meu canal. Um grande abraço do King. Vejo vocês na próxima.